Um garoto inteligente, capaz de desvendar os maiores problemas do mundo invertido e te explicar como se fosse um simples cálculo de divisão. Ele tem carisma, amizades completamente improváveis, e mesmo sem poderes ou sem uma conexão direta com os monstros, ele sempre foi o verdadeiro protagonista. Já que logo de cara no meio da partida de D&D, a gente já percebe algo importante sobre o Dustin, porque durante a campanha quando Mike começa a gritar que o Demogorgon está se aproximando, Will, o grande mago do grupo, precisa tomar uma decisão. O Lucas grita para atacar, lançando uma bola de fogo. Já o Dustin diz o contrário. Para ele, o melhor era lançar um feitiço de proteção, porque atacar seria arriscado demais. Mas o Will não ouve, escolhe a bola de fogo, e quando os dados caem, ele não tinha mais como escapar. O jogo preparava o próprio destino de cada um. E se naquele momento Dustin escolheu a cautela, quando todos começam a ir embora, com uma pizza na mão, ele decidiu ser ousado. Por isso subiu as escadas, foi até o quarto da Nancy, e com um baita sorriso no rosto, ele ofereceu a ela uma fatia de pizza. O problema é que mesmo sua boa vontade e seu grande charme não foram suficientes para agradar a garota. Só que quando uma porta se fecha, outra pode se abrir, porque na falta de uma garota, outra pode simplesmente aparecer no meio de uma floresta, perdida quando você menos espera, mesmo que você já tivesse deixado claro o perigo que era estar ali. Vocês acham que o Will desapareceu porque ele encontrou alguma coisa ruim? E vamos pro mesmo local onde ele foi visto pela última vez? Todo cuidado era pouco. O amigo não voltava, e a menina parecia saber de algo. E quando ela demonstra ter poderes, para Lucas, aquilo era um problema. Já para Dustin, podia ser uma boa oportunidade. Eu aposto que ela pode fazer isso voar. Ei, tá bom, se concentra, tá? E de certa forma, ele estava certo. Afinal, o garoto que vivia fazendo bullying com eles e até chamando o Dustin de aberração por conta da sua condição, graças a Eleven, agora era só um garoto assustado com a calça toda molhada. O problema é que mesmo com alguém com tanto poder assim ao lado, existiam coisas que ela não podia controlar, como prever que um gêniozinho só de ver as bússolas com a direção toda alterada, saberia que um campo de energia forte estava puxando eles pro outro lado. Um campo que os levaria direto ao laboratório, de onde ela tanto lutou para sair, e a cada passo, mais medo ela sentia. Dustin liderava e sabia que tinha algo errado. Eles andavam e não saíam do lugar. As bússolas não funcionavam, talvez por defeito, ou por interferência na base de sangue. Sangue fresco! Eu sabia! Voltar para os amigos que tanto a torturaram faziam ela temer por sua vida e pela de seus novos amigos. Só que para Lucas, laboratórios do mal, monstros do outro lado, nada disso era suficiente para o convencer que o verdadeiro monstro não usava peruca. E dizer isso na frente do garoto que já tem uma forte ligação com ela, é claro que só poderia dar merda. Ainda mais quando esse garoto tem uma baita protetora. E quando o Lucas vai embora e a Eleven desaparece, o grupo parecia desmoronar cada vez mais. Sem respostas e ainda sem o Will. Mas para todo o grupo existia uma cola. Aquele que une, que é mais racional e que consegue juntar todos mesmo nos momentos mais difíceis. Lembram o que aconteceu na trilha da Pedra de Sangue? Não concordávamos sobre o caminho, então dividimos o grupo. E aqueles trolls nos derrubaram um a um. E acabou dando merda. E nós ficamos feridos. Então vamos ficar juntos, haja o que houver. Porque brigas acontecem, ciúmes fazem parte. Mas é preciso manter sempre o pé no chão, acreditando naqueles que têm o poder de tirar do abismo. É isso mesmo! É melhor correrem! Ela é nossa amiga e é louca! Se voltarem aqui, ela mata vocês! Estão me ouvindo? E de valentões até Demogorgons, não tem quem resista à força de uma Supergirl sem cabelo. Muito menos de amigos que não precisam de poderes para jamais desistir de lutar. E com o Will de volta, a gangue estava completa de novo. Quer dizer, quase. A Eleven tinha sumido, mas uma ruiva que jogava videogame e andava de skate era a candidata perfeita para se juntar a eles. E dessa vez, não era o Mike que gamava na nova integrante. Ela é incrível. É sim. Mad Max. Por isso, os dois iam à luta. Afinal, quem resiste ao charme de dois caça-fantasmas que uma hora chamam a garota pra pedir doces e na outra fazem ela vasculhar até lixo atrás de um bicho do mundo invertido? Mas não qualquer bicho. O Dart. Um Demogorgon de estimação que o Dustin começou a criar escondido como pet, talvez por curiosidade ou até mesmo inocência, acreditando que ele não cresceria tão rápido, até devorar seu gato.
E se Dart agora era uma ameaça, Dustin sabia que precisava cuidar disso. O problema é que Lucas estava tentando resolver as coisas com a Max. E Mike e Will trabalhavam para encontrar o Hopper. Um garoto comum teria voltado e esperado os outros. Só que esse não é o Dustin. Ele pensa, mas também sabe agir. E mais que isso, convence até Playboy a se juntar à caçada. E o que é mais curioso é que apesar do bicho escapar, quanto mais eles procuravam, mais ele se conectava com Steve. Principalmente por receber conselhos de coisas que Dustin não entendia tão bem. Por que uma garota ia gostar de uma lesma? Mesmo que ela achasse legal o que não aconteceu, eu não sei, eu acho que você tá tentando demais. A chave com garotas é só agir como se não ligasse. Mesmo ligando? É, exato, elas ficam doidas. E ele até tenta seguir esse conselho, mas acontece que Max já tinha escolhido seu pretendente. Ela não é minha namorada. Eu vi vocês dando as mãos no ônibus. Ela só tava com medo. Talvez, mas deu pra sentir Sentir o quê? a eletricidade. As mãos dadas que confortam e aquele soco em que achava ter uma esperança. Só que mal dava tempo de sentir qualquer coisa. O fim do mundo mais uma vez estava próximo. E com Eleven de volta, pronta para fechar o portal, eles precisavam distrair os Demogorgons para que o plano desse certo. Nem que fosse no carro do Steve, com ele surtando meio apagado, precisando encarar novamente o bicho que você tanto fez questão de proteger. E contra todas as possibilidades, Dart realmente se mostrou um dos mosqueteiros, provando que, nas mãos certas, até um monstro pode escolher não atacar. E com o portal fechado, era hora de comemorar. E se Mike tinha Eleven, e Lucas, a Max. Com um pouco de gel no cabelo e um baile cheio de garotas, tinha tudo para ser a vez do Dustin, mas mesmo com toda a sua confiança, não teve terno ou charme que o impediu de ficar sozinho. Pelo menos até a Nancy, a garota que havia fechado a porta na sua cara, agora abria outra, dançava com ele e dizia exatamente aquilo que ele mais precisava ouvir. Olha, de todos os amigos do meu irmão, você é o meu preferido. As garotas da sua idade são bobas, mas esperam uns aninhos e ficam espertas. E você vai deixá-las doidas. E Nancy tinha razão. O garoto cresceu, passou um tempo longe e arrumou alguém, mesmo que ninguém acreditasse. Dustin, para, ela não tá lá. Tá sim, tá bom, ela vai atender. Vai ver, o cérebro não funciona. Ou vai ver, essa Suzy nem existe. Ele não conseguia provar, e parecia que seus amigos não se importavam. Todos estavam preocupados com seus próprios namoros, distantes, obrigando Dustin a recorrer ao seu grande parceiro. Anderson, ele voltou, ele voltou. Voltei, conseguiu um emprego. Conseguiu emprego? Ele precisava contar as novidades, não só sobre Suzy, mas uma comunicação russa que havia interceptado. E com a Robin impedindo para fazer parte, a missão deles de descobrir a verdade se tornava cada vez mais complicada, já que tudo apontava para o próprio lugar onde os dois trabalhavam. E enquanto seus amigos passavam tempo no shopping, se divertindo ou tentando comprar presentes para as namoradas, Dustin vigiava a base russa e até arrumou um jeito de entrar usando a Erika, porque sua diversão era se tornar um herói para o país. E para isso, ele tinha que começar sendo o herói dos seus amigos. Porque uma vez na base russa, você pode ser pego, apanhar, tomar soro da verdade e precisar ver um garoto com um boné tacar ácido no lugar e até apagar um médico experiente só pra te tirar de lá. E quando conseguem escapar e todos novamente se juntam, não é só os russos que precisam derrotar. Tem Devorador de Mentes, um portal e uma corrida contra o tempo. A cada segundo, o monstro chegava mais perto. E se tudo que precisavam para chegar no destino era um código, nada melhor do que uma boa música com a garota certa para que uma história sem fim fosse a melhor resposta. Já que é através do código que a base é destruída, os sacrifícios acontecem e todo mundo novamente precisa recomeçar. Só que para alguns, não é tão simples assim. Max sentia falta do irmão e principalmente culpa. E Dustin ainda não sabia, mas iria passar exatamente pelo mesmo, porque assim que entram no ensino médio, o Hellfire era tudo que eles tinham. Era sua identidade, pertencimento e uma chancela de que você podia ser livre para ser você mesmo. E o porta-voz dessa mensagem era um roqueiro meio louco que não tinha medo de peitar quem quer que fosse. Para os outros, aquilo podia até ser do capiroto, mas para eles, isso não importava, principalmente pro Dustin, já que Mike estava dividido entre duas cidades. Will morava longe e Lucas passava mais tempo jogando basquete. Por isso, quando todos começam a cair matando em cima do Ed, acreditando que ele fosse assassino, Dustin foi o primeiro a acreditar em sua inocência, ainda mais quando a Max contou o que tinha visto. E com pouco tempo de investigação, eles já tinham formado a equipe novamente, descoberto sobre o Vecna, sua fraqueza e salvado a Max.
E não apenas isso, como graças a novamente sua bússola, ele achou mais um portal e percebeu antes de todos quem realmente estava por trás disso. Quem a gente conhece que quer dominar o O mundo? Devorador de Mentes. Então, se o Demogorgon era só o soldado, o Vecna é o general 5 estrelas. Só que mesmo com todo o conhecimento, tem coisas que a gente não consegue evitar. Como em um grande show de metal, há barulho, pancadas, e quando menos espera, não importa o quanto tenha gritado, ele sempre acaba. Seja com Demon Bats te perseguindo, atletas te enforcando, um grande monstro te dominando, e dados caindo, bolas de fogo e feitiços de proteção podem não ser o suficiente. Você tentou proteger, alertou e fez de tudo para evitar, mas os sacrifícios são o que te trouxe até aqui. E infelizmente para Dustin, dessa vez veio daquele que havia lhe dado um futuro muito antes de caçar qualquer morcego. E isso doía mais que qualquer coisa. Eu queria que as pessoas tivessem conhecido ele. De verdade. Porque teriam adorado ele. E são nessas horas que tudo parece perdido. Você se torna mais frio, se rebela, perde sua inocência e deixa na cara de todo mundo pelo que você ainda luta. Por um clube, por um legado e contra uma culpa que não consegue deixar de lado. Por isso as brigas, o rosto ensanguentado e uma raiva que não passa. Ainda mais quando jogam a verdade na sua cara. Se eu sou esse grande idiota, porque sou eu que ainda tá de pé aqui. O Ed quis bancar o herói. Ele tomou uma decisão idiota. E ele acabou se jogando na morte. Até que o próprio Steve compreende toda a dor do amigo. Se arrisca na cara da morte, eu não posso deixar isso se repetir. Para de ser tão egoísta, por favor. Se você for lá, você vai morrer. E eu não posso lidar com isso de novo. Você não pode morrer. Eu não posso lidar com isso de novo. Um amigo reconhece a dor do outro. Ele une antes de julgar. E principalmente, perdoa. Porque juntos, duplas, trios ou todos os amigos juntos são muito mais fortes. E qualquer que seja a dimensão, portais, mundos de cabeça para baixo, são apenas mais uma aventura em um jogo que você tem por quem ganhar. Principalmente quando se tem alguém que, apesar dos problemas, jamais desistiu de proteger aqueles que ama. E um RPG na infância, nos vários apocalipses, e mostrando que protagonismo não se faz apenas de monólogos, ou de belos edits, mas de quem faz as coisas acontecerem, mesmo que seja através de um sorriso bobo, de sua inocência, inteligência, ou até da rebeldia. Porque escolas e sistemas não podem prender a liberdade de quem sempre guiou sua bússola pelo caminho de ser autêntico. Como Will, que só se libertou de seus medos quando fez um certo discurso polêmico, mesmo que não seja o maior dos problemas dele. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.